Olá, meus queridos irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês e com seus familiares, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para mais um momento de oração das três, evangelização. Hoje vamos falar sobre um tema que se encontra no livro de Mateus 17, 24 a 27. Mateus 17, de 24 a 27, que tem por tema Por que Jesus pagou imposto? Não é verdade? Por que Jesus pagou imposto? Ao refletir essa passagem, compreendemos que por meio de um gesto aparentemente simples relacionado ao imposto do templo, Jesus ensina sobre a verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Este episódio nos convida a confiar na provisão divina e a reconhecer nossa posição especial diante do Pai. Amém? Glória a Jesus. Por quê? Jesus, Filho, Pai, Deus, ele poderia muito bem dizer que não ia pagar e estava livre daquele imposto, mas para evitar certo escândalo, certa oposição, dizer que ele estava desrespeitando, dizer que ele estava desacatando uma ordem, então Jesus achou melhor pagar o imposto porque ele estava respeitando a autoridade e respeitando a lei daquela época. Amém? Glória a Jesus. Então, fica comigo que eu vou te explicar o significado mais profundo dessa passagem. Também quero dizer a você que toda madrugada eu estarei aqui ministrando um tema como esse, que no qual você vai ouvir ou assistir. Em seguida, vou estar orando pela tua vida e pela minha vida. Também quero dizer a você que está chegando pela primeira vez nesse canal e ainda não se inscreveu. Entra lá no YouTube e digita o nome José Claudino. Claudino, aperta o botão inscrever-se, dá um joinha e depois ativa o sininho para ficar em dias com todas as notificações. Amém? Como eu te falei, o tema desta noite diz: Por que Jesus pagou imposto? Na passagem de Mateus 17, 24 a 27. Se você quiser acompanhar, abra sua Bíblia aí, no livro de Mateus 17, de 24 a 27, que diz: Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobrar os reis da terra imposto ou tributo? Dos filhos ou dos estranhos? Respondeu-lhe Pedro: Dos estranhos. Jesus lhe disse: Logo estão isentos os filhos. Amém? Glória a Jesus. Mas para que não o escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estárter, quer dizer, uma moeda, uma dracma. Toma-o e entrega-lhe por mim e por ti. Amém? Glória a Jesus. Então, Jesus disse, para que não haja escândalo, quer dizer, o que mais a gente vê, nos dias de hoje, é que fulano tem um pai que é policial, fulano tem um pai que é sargento, né? Aí é pego em uma blitz, aí diz, meu pai é cicrano, meu pai é um grandão, meu pai aí quer que o seu pai o livre daquela infração que ele cometeu. É assim? Ou então ele rouba, ou então ele comete algum crime e usa o nome da autoridade do pai para ser liberto. E muitos pais vai lá e livra seu filho de um assassinato, de um roubo, de um crime. É assim que a gente vive, especialmente aqui no Brasil, não é verdade? Mas o que significa essa passagem de Mateus 24, Mateus 17, 24 a 27? Significa que ele quer que seu Deus, Jesus, ele quer que seu discípulo, aquele que está preparado para uma vida sem ele, o veja renunciar à autoridade em prol dos outros, em prol do templo, mas também quer que eles veja como o imposto do templo é pago.
né? Então, Jesus, com sua autoridade, ele poderia não, ele estava isento daquilo ali. Mas ele, em respeitar a autoridade, ele, em respeito da lei que existia aqui, né? Ele deveria fazer isso, diferente dos líderes daqui da terra, não é verdade? Principalmente lá, naquele congresso lá em Brasília, né? Não vamos misturar a política com religião, não, mas mediante todo acontecimento que está acontecendo no dia de hoje, a gente está vendo aí, né? É crimes e mais crimes, escândalos e mais escândalos, roubalheira e mais roubalheira, né? Até quem é de Cristo está envolvido nessas coisas. Felizmente é triste, mas é uma realidade, não é verdade? Então, uma explicação desse de Mateus 7, 24 a 27 é uma parábola que começa, que compara a vida a uma casa. A casa construída sobre a rocha representa a vida de quem ouve e pratica as palavras de Jesus, enquanto a casa construída sobre a areia representa a vida de quem apenas ouve e não a pratica. A rocha é Jesus e a casa representa a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja, a nossa comunidade. Então veja como é importante, né? Então todo mundo erra, todo mundo peca. Os crentes também não estão isentos disso. Mas quando um crente erra, menino, os dedos é apontado de imediato. Tu não é crente? Tu não é crente? Então, para certos crentes evitar, é melhor evitar. Evite, né, escândalo. Porque a partir do momento que tem escândalo, né, então se torna pecado. Não é verdade? Então, significa, o milagre demonstra o poder de Jesus sobre a natureza e sobre a provisão, além de ensinar sobre a importância de não gerar escândalo e honrar a lei, mesmo quando ser isento. Mesmo Jesus sendo isento, ele honrou a lei daquela época. Não é verdade? Então, meus amados irmãos, por que Jesus pagou imposto? Né? Jesus pagou imposto especificamente o tributo do templo, que era uma taxa anual de 2 dracmas cobrado de todos os homens adultos em Israel para manter o templo. Embora fosse legalmente isento como filho de Deus, ele pagou. Ele pagou por quê? Para evitar causar escândalo e para não dar aos fariseus e os herodianos uma oportunidade de o acusar, de desafiar as autoridades. Não é verdade? Então, para não ter um escândalo, nem causar desafio, dizendo que ele escandalizou, dizendo que ele pecou, então Jesus, para evitar, pagou, mesmo sendo isento. Não é verdade? O motivo da escolha de Jesus de pagar o imposto é evitar escândalo. Não é verdade? Jesus não queria causar problemas ou confusão entre os seus seguidores e os que observavam. Não é verdade? E apreço, Jesus tinha um apreço muito grande por Pedro. Jesus amava Pedro de uma forma extraordinária. Então ele confiava em Pedro e o mandou pagar pelos dois, mostrando a importância de seu discípulo. Não é verdade? Então a gente aprende demonstração de humildade. Jesus é humilde, hoje, sempre e eternamente. Né? Ao pagar, Jesus demonstrava que não era superior à lei, mesmo sendo o Filho de Deus. Amém? Então, não dá a oportunidade de argumento. Jesus fez isso, não deu oportunidade daquelas pessoas requerer argumento de Jesus. Então, Jesus, para evitar, pagou. Pagou imposto, evitou que os fariseus e os herodianos o acusassem de ser rebelde ou desafiadores de autoridade. Amém? Glória a Jesus. Então, para finalizar, a gente aprende com Jesus que Jesus escolheu pagar o imposto por combinação de motivação e respeito pela lei e evitar escândalo, demonstração de humildade e não dar aos seus inimigos a oportunidade de o acusar. Amém? Glória a Jesus. Então, como eu te falei, quando um filho tem um pai que é uma autoridade, a partir daí ele usa
a autoridade do Pai para se livrar das coisas. E o Pai, se ele for seguidor de Jesus, filho de Jesus, respeitador da lei, ele não vai livrar o filho dele. Ele não vai livrar, ele vai deixar o filho dele passar por aquilo para que ele aprenda a respeitar a lei e a respeitar o Pai e a respeitar as autoridades. Amém? Glória a Jesus. Então esse foi o tema que Deus brotou em meu coração para compartilhar com todos vocês. Porque Jesus, mesmo sendo autoridade, ele pagou o imposto. Amém? Então por que nós não podemos pagar? Não é verdade? Lembre-se, o segredo é obedecer. Porque quem obedece, Deus tem promessa. Quem obedece, Deus tem planos maravilhosos para os que obedecem. Amém? Então vamos orar para entregar tudo na mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes de orar, deixa eu ler uma passagem que está no livro de Romanos 12, 2, que diz: não se amolde aos padrões desse mundo, mas seja transformado pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Também quero ler mais um que está no livro de Efésios 4, 22 e 24, que diz: vocês foram ensinados a serem renovados do modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Amém? Glória a Jesus. Então vamos orar. Senhor, mostra-me como controlar a minha mente, Senhor. Senhor Deus, não quero alimentar pensamento fútil, nem dar espaço à ideia que não te glorifique, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tenho a mente de Cristo e que teus pensamentos, Senhor, sejam os meus pensamentos. Por isso eu te peço, Senhor, que mostre-me as áreas em que permite que coisas desagradáveis a ti me torne a mente. Por isso eu te peço que ajude-me a resistir-lhe e a ocupar minha mente com pensamentos, palavras, música, imagem que te glorifique. Ajude-me também, Senhor, a pensar em tudo o que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável e de boa fama e excelente e digno de louvor. Por isso eu te peço, Senhor, que ajude-me a apropriar-me do equilíbrio que concedeste e preparaste para mim, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Soberano Deus, obrigado, Senhor, por mais uma madrugada em Tua presença. Obrigado por mais um momento de oração. Senhor, meu Deus, eu te peço que abençoe todo aquele que vai ouvir ou assistir esse vídeo, que ele seja impactado pelas Tuas palavras e visitado pelo Teu Espírito Santo. Senhor, meu Deus, nos ajuda a compreender, a entender as Tuas palavras e que ela possa, Senhor, ser gravada em nossa mente, em nosso coração, em nome de Jesus. Senhor, ajuda a nossa liderança, dá sabedoria do céu para que ele venha fazer sempre a Tua vontade. Senhor, ajuda aquele que está se recuperando em sua residência. Ajuda aquele que se encontra, Senhor, nesta madrugada, num leito de um hospital. Senhor, que a Tua poderosa mão o alcance e o cure para a honra e glória do Teu nome. Senhor, meu Deus, eu não sei a necessidade de todo aquele que está acompanhando nesta página, neste canal. Ajuda, Senhor, supra a necessidade de cada um conforme a Tua vontade, hoje e sempre, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, também eu te peço que nos dê uma madrugada em paz, tranquila e restauradora da Tua presença e um amanhecer de paz, bênção e sabedoria, para que possamos tomar a melhor decisão conforme a Tua vontade, hoje e sempre, em nome de Jesus. É assim, meu Deus, que eu oro, que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, meus irmãos. Se você gostou, entra nesse canal, dá um joinha para o crescimento desse canal e do Evangelho de Cristo. Também não esquece de ativar o sininho para ficar em dias com todas as notificações. E eu peço a você, meu irmão e minha irmã, compartilha no grupo da família, 3, 4, 5 pessoas. Compartilha, por quê? Porque sempre tem alguém precisando de ouvir uma palavra como essa. Amém? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém e amém.